O que você quer? O que você quer? Você quer passear? Você quer passear? Ih, tem alguém com sono. Tem alguém com sono? Tem alguém com sono? Oh, meu Deus do céu. Vamos ali comprar um brinquedo? Vamos. Romeu. Romeu. Vamos, meu filho. Vamos comprar um brinquedo? Vamos comprar um brinquedo? Ele tá gostando desse barulho que você fez aí. Tá curioso. Tá vendo o barulho, meu filho? Bobinho. Ih, olha o barulho. O que será isso, Romeu? Ele é muito curioso. Vamos lá, vamos comprar um brinquedo.